O dia que eu precisei chamar a polícia para poder separar uma briga do meu ficante com a noiva dele. Palhaçada, né? Bom, vamos lá. Eu saí da minha cidade a trabalho em 2020. Eu passei 1 ano morando fora. E como eu não conhecia ninguém na cidade, eu inventei de baixar o Tinder. Péssima ideia. E eu só gostava de meninas. Porém, eu vi um cara lá no Tinder que me chamou muita atenção. Então eu chamei esse rapaz para conversar e a gente ficou conversando durante algumas semanas. Até que a gente marcou de sair. E óbvio que ele me disse que era solteiro. Comecei a sair com ele e fui me apegando. E para ajudar, ele era extremamente carinhoso e atencioso. Ele sempre me buscava, me levava para os lugares quando eu precisava. Ou seja, me apaixonei. Até que um dia, ele me chamou para dormir na casa dele com ele. Óbvio que eu fui. Então tava lá dormindo bem plena, quando eu comecei a ouvir alguém batendo no portão. Mas não era uma batida normal, sabe? A pessoa tava batendo, muito forte no portão. E dava a entender que essa pessoa tava com muita raiva. Porque ela tava batendo no portão, gente, realmente com muita agressividade. Até que, do nada, essa pessoa começou a gritar. E essa pessoa dizia assim: "Eu sei que tem gente aí com você. Quem que é a vagabunda?" Quando eu ouvi aquilo, eu levantei extremamente assustada e fui ver o que estava acontecendo. Até porque era 3 horas da manhã e uma pessoa batendo e gritando lá no portão não é normal. Então eu mexi nele e pedi para ele levantar para ver o que estava acontecendo. E nisso, ele olhou para mim com uma cara de quem estava devendo e mandou eu voltar a dormir porque não era nada. Então eu voltei a deitar, porém com medo. Porém, essa pessoa não parava de bater no portão. Até que chegou o momento que eu falei pra ele que se ele não fosse ver quem era, que eu iria ver. Nisso, ele levantou bravo, sabe? E foi até o portão. E assim que ele abriu aquele portão, eu vi uma mulher entrando na força do ódio. E ela entrou procurando algo, que no caso era eu. E assim que ela me achou, ela já veio pra cima de mim e começou a gritar perguntando quem eu era. E perguntou pra mim o que eu tava fazendo na casa do noivo dela. E eu, sem entender nada, olhei pra ele e perguntei pra ele quem que era aquela moça. Quando eu perguntei isso pra ele, aquela mulher ficou tão brava, mas tão brava. Então ela veio pra cima de mim. E, gente, era tapa pra todo lado. Parte 2. Então ela veio pra cima de mim e ali a gente começou a brigar, porque eu tinha que me defender também, né? Nisso, ele veio e separou nós duas. Então eu olhei pra ela e falei pra ela que eu estava apenas dormindo com ele. Então ela virou pra mim e disse que era a noiva dele. Então só deu tempo de olhar pra ela e falar a verdade. Eu falei pra ela que eu não sabia, que ele falou pra mim que ele era solteiro, por isso que eu estava ali. Pra quê? Essa mulher foi pra cima do que ele mais amava no mundo, que era o carro dele. Quebrou o retrovisor, quebrou o vidro. Cara, sério, deu até dó de ver ela fazendo aquilo. Com um carro, óbvio. Quando ele viu ela fazendo aquilo, o que ele fez? Foi pra cima do carro dela e despedaçou o carro dela inteiro. Quando eu vi ele fazendo aquilo com o carro dela, eu liguei na hora pra polícia. Porque pelo que eu estava vendo ali, eu tinha certeza que os dois iam acabar se matando. Ou seja, a polícia chegou e levou todo mundo pra fazer BO. O que era pra ser um date incrível, acabou com todo mundo na delegacia. O que eu aprendi com tudo isso? Cara, tá carente? Dorme. Não vai atrás de Tinder, de homem, de nada. Tá carente? Dorme. Mas depois que aconteceu tudo isso, eu sempre aconselho as meninas. Gente, puxa o histórico do cara, pesquisa sobre a vida, pesquisa sobre a mãe, sobre o pai, pesquisa tudo. Mas enfim, ali eu fui embora da delegacia. Obviamente que eu fiquei bem traumatizada. Bloqueei aquele cara em
tudo, peguei até medo. Mas é isso. Não fique com uma pessoa sem conhecê-la. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Ai, gente, sim, eu me envolvi com o marido da minha melhor amiga. Ei, fica aí que tem história nova. Eu e essa minha melhor amiga, nós já nos conhecemos desde o ensino fundamental, ou seja, desde bem pequenininhas, e nós levamos a nossa amizade até a fase adulta. Nós sempre fomos muito grudadas, sempre fomos muito amigas mesmo. Depois de adulta, ela conheceu o marido dela, eles começaram a namorar, se casaram, e ela estava extremamente feliz e eu estava extremamente feliz por ela também. Logo, eu e o marido dela também começamos a virar muito amigos, já que a gente convivia muito ali o tempo todo, direto. Até que chegou um momento em que essa minha amiga, ela acabou engravidando, só que infelizmente a gravidez não foi pra frente, ela acabou sofrendo um aborto espontâneo. E foi justamente na mesma época em que a mãe dela veio falecer também. Então pra ela foi um baque, foi um choque muito grande e ela entrou numa depressão muito profunda. Só que naquele momento ninguém sabia identificar que era uma depressão e nem ela sabia identificar que ela estava em depressão, né? Ela pensava que ela estava muito triste, que ela não estava conseguindo superar toda aquela situação. Mas enfim, ela seguiu vivendo a vida dela. Só que isso acabou abalando muito o casamento dela. Porque ela não queria mais estar perto do marido, ela não queria mais sair com ele, ela não queria mais beijar ele, ela não queria mais fazer absolutamente nada por ele. E ele foi sentindo aquele afastamento dela. Ele tentava conversar, ele tentava chamar ela pra sair, ele tentou várias vezes, inclusive, levar ela até um psicólogo, mas ela nunca queria ir, ela nunca aceitava. Eu tentei conversar com ela, eu tentei convencer ela a levar no psicólogo também, não quis a minha ajuda. Todos os dias o marido dela, que era meu amigo também, vinha desabafar comigo sobre como o casamento dele estava ruim, sobre como o casamento dele estava frio, que ele não sabia mais o que fazer, porque ele tentava conversar com ela, ele tentava fazer as coisas com ela não queria, e ele não sabia mais o que fazer, enfim. E nisso a gente conversava muito, eu dava conselhos, eu acolhia ele, eu acolhia ela e tal. Só que a gente acabou se aproximando de uma forma que não deveria. E eu conversei muito com essa minha amiga, eu falei pra ela, olha, eu acho que ele tá se sentindo assim, por que tu não tenta cuidar um pouquinho mais do teu casamento? Ele tá sentindo tua falta e tal. E ela concordou comigo e por uns meses ela cuidou do casamento dela, mas não demorou muito, ela deixou de lado novamente. Então o casamento deles voltou a esfriar mais uma vez e ele voltou a sentir tudo aquilo de novo. Até que em um dia nós estávamos conversando, nós estávamos na casa dela, ela tinha saído pra resolver uns assuntos e eu tava conversando com ele, até que ele veio perto de mim e me beijou. Ora, eu o afastei de mim, eu fiquei tipo, o que tu tá fazendo e tal? Ele me pediu desculpa, disse um impulso, que ele tava se sentindo muito mal, muito triste, enfim, ele pediu desculpas e eu fui embora pra minha casa. Fiquei também muito mal, sabe? Aquilo tava me deixando muito culpada, tava me sentindo muito ruim. Eu não tinha gostado daquela atitude dele. Só que aquilo não abalou a nossa amizade. Então nós continuamos conversando, nós continuamos compartilhando experiências, isso e tal. E quando eu me toquei, quando eu me percebi, eu já estava apaixonada por ele. E ele começou a falar que estava apaixonado por mim. Até que em um dia em que nós tínhamos nos encontrado para conversar a respeito disso, ele me beijou novamente, só que dessa vez eu não consegui não retribuir. Dessa vez eu não consegui dizer não e nem parar, nem nada, porque a vontade e o sentimento dentro de mim estava muito mais forte. Sim, gente, eu sei que eu fiz merda. Parte 2. Tipo, quando eu tava na minha casa, eu ficava muito triste, eu chorava muito, eu tinha realmente uma consciência muito pesada. Até que eu cheguei com ele e falei que eu não queria mais, que eu não aguentava mais aquilo, que eu realmente gostava muito dele, mas que eu não queria continuar enganando ela daquela forma. Então nós decidimos terminar e nos afastar. E de fato a gente se afastou, a gente não voltou a se encontrar dessa forma, a gente não voltou a ficar junto nem nada. Eu sentia muita saudade, mas a gente não voltou a ficar. Eu via que a minha amiga tava tentando consertar o casamento dela novamente, então eu me afastei o máximo que eu pude. Só que depois de um tempo eles acabaram se separando, se divorciando, porque ela descobriu que ele estava tendo um caso com a vizinha dela. E aí que eu percebi de fato que ele só me usou, que eu fui uma peça pra ele. Que ele não era todo aquele homem que eu tinha imaginado na minha cabeça, que era um homem sensível, que tava sofrendo com falta de amor, de afeto, de carinho. Enfim, isso era um cachorro mesmo, né? Quando eu terminei com ele, ele já estava com outra, ou ele estava com essa outra enquanto já estava comigo. Não sei bem quanto tempo durou esse caso dele. Só sei que ela se divorciou dele quando ela descobriu. E eu e ele, a gente também não voltou a conversar, nem nada disso. Queria mais nem saber dele. Só que aquela culpa continuou me consumindo, sabe? Eu tava muito próxima dela, ela continuava sendo minha amiga. Então toda aquela culpa tava me consumindo muito. Eu não conseguia ficar perto dela, eu não conseguia ir visitar ela porque eu estava com a consciência muito pesada. Até que em um dia eu tomei coragem e fui e contei pra ela tudo o que havia acontecido. Mesmo sabendo que eu ia perder a amizade dela, que ela ia me odiar pro resto da vida,
mas a culpa tava me consumindo muito, então eu tomei coragem e contei pra ela. É claro que ela se decepcionou muito comigo, e é claro que ela não me perdoou, e é claro que a gente se afastou. Respeito a decisão que ela tomou em não querer mais estar perto de mim, eu entendo, compreendo. No lugar dela faria o mesmo. Sinto muita saudade, sinto muita culpa. Sou decepcionada comigo mesma. Me culpo por ter perdido a amizade dela por causa de um homem. Mas infelizmente aconteceu. Agora eu tenho que conviver com a culpa de ter feito o que eu fiz. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Tinha um casal que estavam juntos há muito tempo, eles se conheceram ainda crianças. Desde aí, eles estavam juntos, só que eles começaram a enfrentar uma crise no casamento, porque a esposa já estava cansada de ter que dar conta de tudo, realmente, literalmente tudo da casa. Ah, e vale lembrar que a casa que eles moravam era uma herança da mãe dela. Ela trabalhava CLT e já ele trabalhava em alguns projetos científicos, porém ela não estava mais com paciência de investir e acreditar nesses projetos. Toda vez que ela pensava em desistir, a não acreditar mais nesse projeto, ele tentava reverter a situação, falava pra ela que pra ter paciência, pra esperar, porque o projeto um dia ia dar certo. Então ela voltava a confiar e a acreditar nele, porque além de tudo ela gostava muito dele. As irmãs dela sempre falavam no ouvido dela que ele era preguiçoso, que ele enrolava ela, que não era pra ela cair no papinho dele. E eles viviam essa situação por alguns anos, até que ele decidiu se divorciar, e eles se divorciaram porque ele fez com que ela perdesse a casa, que era herança da mãe dela. E depois disso ela ficou muito, muito triste, muito abalada. As irmãs dela falando na orelha dela, que já sabia que ele iria fazer isso, enfim. Há um tempo ela descobriu que ele havia ficado milionário, porque o projeto que ele trabalhou a vida inteira e que ela investiu a vida inteira tinha dado certo, e ele tinha vendido por milhões. Então ela foi atrás dele, na verdade ele pediu pra entrar em contato com ela, porque ela merecia a parte dela, né? Afinal ela investiu a vida dela inteira nisso. Ele deu um valor considerável pra ela, a princípio ela aceitou, só que quando ela viu que tudo que eles planejaram e tudo que eles sonharam em viver a vida inteira, ele tava vivendo com outra pessoa, ela foi atrás de vingança. E aí, já sabe que história é essa?